Então, o que acontece? Na nossa aula de ontem, nós trabalhamos os chamados triângulos. Vimos que um triângulo é formado por 3 vértices, formado por 3 lados e 3 ângulos. E também vimos que, se eu somar os 3 ângulos de um triângulo, a soma desses valores tem que ser igual a 180 graus. Tá? 180 graus. Então, o que acontece no nosso caso? Então, se eu somar o ângulo A de um triângulo, mais o ângulo B, mais o ângulo C, os 3 ângulos juntos são iguais a 180 graus. Então, paramos hoje na questão de número 3. Ela falava o seguinte. Vamos ver aqui. João realizou, página 45. João realizou medições nos triângulos internos. Nos ângulos internos de um triângulo e anotou em um quadro. Infelizmente, durante uma pausa para matar a sede, acabou deixando cair água em seus registros, o que fez perder algumas informações. Então, no seu livrinho aí tem uma tabelinha. Então, haviam 3 triângulos. O triângulo A, B e C. Triângulo A, B e C. Né? Então, nos 3 triângulos, ele achou o valor de 2 ângulos. Faltaria o terceiro ângulo. Então, o que acontece? Nós sabemos que se você somar os 3 ângulos, tem que dar igual a 180 graus. Então, como fazer para determinar o último ângulo de um triângulo se conhece já o 2? É só ver o que falta para chegar em 180 graus. Então, no triângulo A, um ângulo era 30, o outro 45. Como saber o valor do terceiro triângulo? É só fazer 180 menos 30 menos 45, que vai dar, então, 105 graus. Então, no triângulo A, o terceiro ângulo é igual a 105 graus. No triângulo B, os 2 ângulos que tinham, um era 50, o outro era 70. Então, o que fazer para saber o terceiro ângulo? 180 menos 70 menos 50, que vai ser igual a 60 graus. E o terceiro triângulo, o triângulo C, tinham 2 ângulos, que variam cada um 60 graus. Então, no caso, o que fazer? 180 menos 60 menos 60 é igual a 60 graus. Então, no triângulo A, o que faltava era 105 graus. No triângulo B, o que faltava era 60 graus. E no triângulo C, o que faltava era 60 graus também. Ok? Vamos dar uma continuidade aqui. Questão de número 4. Complete as frases a seguir com palavras ou números que deem sentido a ela. Um triângulo retângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Os outros 2 triângulos, os outros 2 ângulos deles podem ser, no caso, podem medir. Aí são alguns valores, né? Porque se você sabe que um triângulo, ele mede no total, acima dos ângulos internos dele, tem que dar 180 graus. Mas se um ângulo já é 90, quando pode medir os outros 2? Tem que também dar 90, porque 90 mais 90 é 180. Poderia ser vários valores. Tá? Poderia ser 30 e 60, 45 e 45, 70 e 20, 10 e 80. Então, você vai colocar valores fazendo com que
Se você somar os três valores, a soma tem que ser sempre igual, no caso, a 180 graus. Aí tem alguns exemplos, tem alguns valores, 50 e 50, da Terra é 50 e 40, tá? Mas você vai colocar da forma que você acha mais interessante para você. E a letra B. Um triângulo isósceles. O que é triângulo isósceles? É um triângulo que tem, no caso, dois ângulos iguais e dois lados iguais. Possui um ângulo de 80 graus. Tem também outros dois ângulos que podem medir. Então, no triângulo isósceles, é aquele triângulo que tem dois lados iguais. Então, até escreva aí, anotem aí. Tem dois lados iguais e também possui dois ângulos iguais. Isso é um triângulo isósceles. Então, no caso aí, se ele me afirmou que um desses ângulos medem, no caso, 80 graus, quanto vai pedir medir os outros dois ângulos? Poderia ser 50 e 50, 50 mais 50, 100, mais 80, 180. Ou 80 e 20, que 80 mais 80, 160, mais 20, 180. O que você tem que lembrar é o quê? Em qualquer triângulo, se você somar, no caso, os três ângulos internos, a soma é sempre igual a 180 graus. Isso é algo que tem que estar na tua mente. Eu peço que vocês anotem aí duas informações muito importantes. A primeira delas, quando se trata de triângulo ainda, tá ok? Vocês viram ontem que um triângulo ele tem duas classificações. Uma com relação a lados, a outra com relação a ângulos. Só que a teoria me informa que sempre lados e ângulos, eles têm que ter algo comum. Em que sentido? Por exemplo, no triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem três lados iguais. Ok? Só que a teoria vai mais profundo aí. Ela me afirma o quê? Se ele tem três lados iguais, ele vai ter também três ângulos iguais. Então, no triângulo equilátero, cada ângulo que ele possui mede exatamente 60 graus. É um triângulo em que eu já sei o valor de cada ângulo interno dele. Então, basta você saber que é um triângulo equilátero, que a sua mente tem que focar em quê? Que cada ângulo interno dele mede exatamente 50 graus. 60 graus. Isso é muito importante. Então, você ouviu falar no triângulo equilátero. Você somente pensa o seguinte já. Ele possui, no caso, três lados iguais e também possui três ângulos iguais, que medem exatamente cada um 60 graus. Outro triângulo. No triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É aquele triângulo que possui dois lados iguais. Só que a teoria me informa o quê? Se ele tem dois lados iguais, ele também vai ter que ter também dois ângulos iguais. Isso só vale o triângulo isósceles. Tem dois lados iguais e também dois ângulos iguais. Ok? Anota isso aí. Agora, próximo figura geométrica a ser trabalhada está na página 40, está na página 46 e 47. Elas são chamados quadriláteros.
Aí eu pergunto a você, o que é um quadrilátero? Logicamente, nós vimos ontem. É toda figura que possui exatamente 4 lados. Qualquer figura que possui 4 lados, ela recebe o nome de quadriláteros. Ok? Página 46, hein? E os quadriláteros se dividem em 2 classes diferentes. Umas são os trapézios e as outras são chamados paralelogramos. Então, grava aí, hein? Quadriláteros são 2 classes diferentes. Uma delas são os trapézios, outras são chamados paralelogramos. E qual é a diferença de um para o outro? Trapézio são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Que são retas paralelas, são retas que nunca se cruzam, nunca se encontram. Então, repetindo, hein? Trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. E eles se dividem de 3 formas diferentes. O trapézio isósceles, o trapézio retângulo e o trapézio escaleno. Trapézio isósceles é todo trapézio que possui os lados não paralelos congruentes, quer dizer, iguais. Olha a figurinha aí no seu livro. Trapézio retângulo é o trapézio que possui 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus. E o trapézio escaleno é o trapézio que possui os 4 lados completamente diferentes. Então, em relação aos trapézios, eles possuem 3 nomes diferentes: isósceles, retângulo, escaleno. Isósceles, os lados não paralelos, congruentes, iguais. Retângulo, vai ter 2 ângulos que medem 90 graus, 2 ângulos retos. E escaleno tem todos os lados diferentes e também todos os ângulos diferentes. Isso são os trapézios. Como se fala agora no outro tipo de quadrilátero, chamados paralelogramos. O que são paralelogramos? São quadriláteros que possuem os pares de lados paralelos. Um exemplo aí de um paralelogramo pode ser, no caso, é o seu caderno, a sua apostila. Você vai observar que o comprimento, os comprimentos não se cruzam e a largura também não se cruzam. Quer dizer, eles são paralelos. Nosso quadro de sala de aula. Reparem que os comprimentos não se cruzam e a largura também não se cruza, são paralelos. E quais são, no caso, os paralelogramas que nós conhecemos, os mais famosos? São o retângulo, que possui 4 ângulos retos. São os losangos, que possuem 4 lados iguais e os ângulos opostos iguais. E os quadrados. Os quadrados, que possuem 4 lados iguais e 4 ângulos também iguais. Então, essas classes que eu mostrei a vocês são os chamados quadriláteros. Outra coisa importante. Reparem que um quadrilátero é formado por 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Ok? Você observou que num triângulo, se eu somasse os 3 ângulos internos, seria igual, no caso, a 180 graus.
Só que no quadrilátero, se você somar os 4 ângulos em termos de um quadrilátero, a sua soma é sempre igual a 360 graus. Anotem aí. Anota aí no seu livrinho aí ou no caderno, estiver anotando. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Isso é obrigatório. Qualquer quadrilátero, não importa se ele é bonito ou se ele é feio, não importa isso. O que importa é se ele possui 4 ângulos. A soma dos 4 ângulos é sempre igual a 360 graus. Ok? Então, vamos dar continuidade, então. Página 47, ela fala o seguinte. Agora é com você. Responda as questões a seguir. Qual é o nome do quadrilátero cujos lados opostos são paralelos? Qual é o nome dele? Paralelogramo. Então, número 1, letra A, paralelogramo. Letra B, o que é trapézio? Trapézio é um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. Letra C. Se um quadrilátero tem todos os lados congruentes, todos os lados iguais, mas não tem os ângulos iguais, como ele é chamado? Ou seja, se ele possui lados paralelos e lados iguais, mas ângulos não, ele só pode ser quem? O losango. Porque o losango e o quadrado têm algo semelhante. Só que o quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Já o losango não. O losango tem 4 lados iguais, mas 4 ângulos diferentes. Então, letra C, no caso, é um losango. Letra D. O que é um trapézio isósceles? É um trapézio cujos lados não paralelos são congruentes, quer dizer, são iguais. Letra E. O que é um trapézio retângulo? É um trapézio que possui 2 ângulos retos, 2 ângulos que medem 90 graus. Ok? Vou fazer a 2, daqui a pouco eu vou dar a resposta de todas elas, tá? Número 2, ela fala o seguinte. Analise cada uma das afirmativas a seguir e associe V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Todo paralelogramo ele é um retângulo? Falso. Então, reparem que quadriláteros se dividem em 2 classes. Os trapézios, que nós vimos que podem ser isósceles, retângulo ou escaleno, e os paralelogramos se dividem em retângulos, quadrados e losangos. Então, letra A é falsa. Letra B. Todo quadrado é um retângulo? Verdadeiro. Verdadeiro. Olha na sua página, na página 47 do livro, tem ali um resumo lá que é interessante, vou dizendo suas ideias. E para o seguinte, que lá na página do paralelogramo tem retângulo e losango, e abaixo tem o quê? Um quadrado. Quer dizer o que para você? Todo quadrado, ele pode ser um retângulo ou pode ser um losango. Mas nem todo retângulo ele é um quadrado. Nem todo losango ele é um quadrado.
Mas um quadrado, ele pode ser retângulo ou losango. Guarda isso, hein? Letra C. Esses losangos que são quadrados, verdadeiro. Letra D. Todo quadrilátero ele é paralelogramo? Falso. Ele pode ser trapézios ou paralelogramos. Letra E. Todo paralelogramo é um quadrilátero? Verdadeiro. Letra F. Todo quadrado é um losango e um retângulo? Verdadeiro. Letra G. Todo losango é retângulo e quadrado? Falsa. E letra H. Todo retângulo é losango e quadrado? Falso. Então, vou repetir de novo. Olhem sempre as informações contidas no seu livro, na sua apostila. Tem um quadro de resumo em que diz o seguinte: todo quadrado ele pode ser um retângulo ou pode ser um losango. Mas nem todo retângulo ele se torna um quadrado. Nem todo losango ele se torna um quadrado. As informações têm que estar com você. Então tem que ler bastante sua apostila. Então vamos lá. Página 48 agora. Na página 48, vamos terminar nela hoje. Fala o seguinte: com base no que você estudou anteriormente sobre construção de retas paralelas, isso no capítulo 6, é lógico, e retas perpendiculares, com o jogo de esquadro, aí tem no seu livrinho aí, passo a passo, e pede que você monte uma figura. Você monte um quadrilátero. Então, ele pede o primeiro passo seguinte: você vai fazer no seu caderno uma retinha AB. Você vai pegar a reguinha, marcar uma retinha AB, vai marcar nela 4 centímetros. Isso é uma régua no seu caderno. Depois disso, você vai pegar o esquadro, que são as reguinhas triangulares, e vai fazer uma retinha perpendicular no ponto A e no ponto B. O que é uma retinha perpendicular? São retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus. Tem que lembrar do capítulo 6. E vai marcar nelas também 4 centímetros. Uma reta saindo um segmento saindo de A e saindo de B, de 4 centímetros. Então, AB, você vai marcar os pontos C e D. O que fazer depois? Você vai unir os pontos C e D. Se você observar, você vai criar, como está na sua telinha aí, uma figura de 4 lados, um quadrilátero, que possui todas as mesmas dimensões. O lado AB 4 centímetros, BC 4 centímetros, AD 4 centímetros, e CD também vai ser 4 centímetros. E que figura é essa que tem lados iguais e ângulos perpendiculares, ângulos retos? Ela é um quadrado. Aí ele pergunta o seguinte: esse quadrilátero, ele é regular? Opa, mas pergunta, professor Jorge, o que é regular? Polígono regular é todo polígono que possui lados congruentes, quer dizer, no caso, lados com o mesmo tamanho e ângulos com as mesmas medidas. Então, no caso, nossa figura é formada aí na telinha, tem 4 lados iguais, ok? E, consequentemente, vai ter o quê? 4 ângulos iguais, que medem 90 graus. Então, ela é regular? Sim. Pois todos os lados são congruentes e todos os ângulos internos com a mesma medida, são iguais. E ela é chamada de quadrado. Ok? Todo quadrilátero que tem 4 ângulos iguais
e 4 lados com a mesma medida, ele recebe o nome de quadrado. Ok? Então, copiem, por favor. Na página 49, ela volta de novo ao capítulo 6, falando sobre, no caso, nós vimos, sobre as figuras espaciais, que possuem, no caso, vértices, faces e arestas. Ok? Vértices são os pontos que ligam, no caso, as arestas. Arestas são chamados lados das figuras espaciais. Faces são as figuras formadas pela união dos pontos, dos vértices, tá bom? Ok?